queridos irmãos, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos para mais uma mensagem de esperança da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, Cristo Missão para o Mundo. Eu sou o presbítero Luciano, trazendo mais uma mensagem ao seu coração. Espero que fale ao seu coração assim como falou ao meu coração também, tá bom? E a mensagem de hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Bom, pretendo ser bem rápido, bem curto nesse vídeo, mas esse versículo é muito conhecido, né? Bastante conhecido através de uma música. Tem uma música que fala sobre esse versículo, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, né? É boa a música porque a música permite com que nós possamos decorar mais fácil algumas coisas, né? E esse versículo é muito conhecido, mas me chama a atenção a maravilha que nós encontramos no contexto na qual esse versículo está inserido. Para vocês terem uma ideia do contexto, o apóstolo Paulo ele está preso em Roma, ele pede prisão domiciliar em Roma por ser cidadão romano, né? Ele estava preso em uma outra região e pede para ser transferido para Roma. E ele começa a escrever essa carta aos Efésios preso. Tanto que no versículo 1 do capítulo 3, o próprio apóstolo Paulo ele fala: por essa causa, eu, Paulo, sou um prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E o que chama a atenção nesse capítulo é justamente esse termo, gentios. Porque Paulo ele vai discorrer nesse capítulo 3 a intenção de mostrar para os habitantes da cidade de Éfeso e para nós hoje a importância do chamado de Deus na vida dele, para que o evangelho e o amor de Cristo pudesse ser alcançado até os gentios. Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios, enquanto muitos judeus estavam crendo em Deus e crendo em Jesus Cristo como sendo o Messias enviado. O apóstolo Paulo ele começa a estender essa graça por meio de Cristo Jesus, através da graça de Deus, né, a graça concedida por Deus aos gentios. E aí ele fala que ele é prisioneiro por causa dos gentios, porque Deus o chamou para isso e ele se entregou nessa maravilhosa atividade de levar, né, esse ministério, de levar a palavra de Deus aos gentios. E aí o apóstolo Paulo ele começa a discorrer na carta a importância disso tudo. Ele diz a forma como ele ora, ele se coloca de joelhos para que nós possamos permanecer firme, para que os gentios possam permanecer firme, né, nesse conhecimento. E se nós hoje, né, que não somos judeus, temos acesso à palavra de Deus, ao amor de Cristo Jesus, somos salvos por meio da graça de Cristo Jesus, é porque Deus permitiu que o apóstolo Paulo pudesse pregar e levar essa palavra aos gentios e trazer essa palavra para nós hoje, através dessa carta, por exemplo, e de outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Mas nos chama a atenção esse versículo 20, né? Porque nós consideram-se, né, o versículo 20 e 21 como uma doxologia. O que é uma doxologia? Doxologia é uma expressão de louvor, da palavra doxo, que significa glória, e a palavra logia, que seria de logos, né, a palavra, né? Então seria uma palavra de louvor, né, uma expressão de louvor, honra e glória a Deus em reconhecimento à sua grandeza. E nesses dois versículos, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, que ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que tudo quanto pedimos
ou pensamos, né? Primeiro ele coloca aqui a grandeza de Deus, a infinita grandeza de Deus e a sua grande soberania. Primeiro ele coloca que ele é poderoso, né? Então todo o poder é dado a ele, ele é poderoso, ele tem poder sobre todas as coisas, sobre tudo, para fazer infinitamente mais. Ele não está falando que é para fazer mais ou para fazer muito mais. Ele está usando o termo infinitamente mais. O infinito não tem fim. Ou seja, se nós achamos que existe uma possibilidade de limitarmos o poder de Deus, isso não existe, porque o poder de Deus é infinito. Então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Claro, muitos usam isso de forma para poder falar assim: então eu posso pedir muitas coisas para Deus porque Deus vai me dar infinitamente mais. Não é bem assim. Lembre-se, Paulo está preso. Paulo está preso por pregar o evangelho, que esse evangelho que chegaria até nós hoje. E lá preso ele fala que Deus é infinitamente mais para poder, infinitamente mais poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu fico pensando, já pensou Paulo preso ali? De repente ele está pedindo muitas vezes para Deus para que ele pudesse ser solto, para que ele pudesse continuar levando esse evangelho aos gentios. E aí você pensa, poxa, parece que é um contraponto, um contraste aí, né? Porque Paulo está preso, mas ao mesmo tempo ele está glorificando a Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Então por que ele não pede para ser solto? Você entende? Então a gente começa a perceber que quando Paulo escreve isso, ele não está falando que nós podemos pedir riquezas, que nós podemos pedir status, não é isso. Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E uma prova disso é o fato de o Evangelho de Cristo chegar até nós. Olha só que maravilhoso isso. Se o Evangelho de Cristo chegou até nós, sendo que nós éramos gentios e o povo judeu que era o povo escolhido por Deus, então, pela lógica, nós não teríamos direito a essa graça. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, Deus estendeu a graça, o amor, através de Cristo Jesus, para que eu e você pudéssemos conhecer a Cristo e ter vida eterna. Já pensou nisso? Que maravilha, né? Mas aqui ele fala assim, tudo quanto pedimos ou pensamos, ou seja, Deus ele tem uma soberania infinita a ponto de entender o nosso pensamento, de entender aquilo que nós necessitamos, de entender a nossa condição, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí você se coloca assim, poxa, então quer dizer que no momento em que eu estiver com dificuldade, no momento que eu estiver fraco, no momento que eu estiver com as minhas esperanças debilitadas, né? Deus ele pode fazer muito mais? Pode, porque ele é soberano. Ele é soberano, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, a ponto de salvar eu e você, um mísero pecador, né? Pessoas que não merecíamos ter a vida eterna. Mas Deus nos alcançou através da graça e da misericórdia dele, né? E aí ele fala assim, conforme o poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? É o Espírito Santo, né? E aí ele termina dizendo, a ele seja a glória, né? A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Você veja que ele coloca duas situações aqui, na igreja e em Cristo Jesus. Ou seja, a glória a Deus na igreja e em Cristo Jesus, porque a igreja é importante. Ela é importante, né? Por todas as gerações. Então não é só no passado, não é só na época de Paulo, não é só na época dos apóstolos, não é só na época de Cristo, em todas as gerações. Então para todos sempre, para a nossa geração hoje, né? Deus continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos
ou pensamos, e a Ele seja a glória. Então, tudo que nós colocarmos diante da presença do Senhor em oração, pedindo a Ele, Deus ele pode fazer infinitamente mais, porém a glória tem que ser dele. A glória é do Senhor. Se o que você pedir para Deus não vai trazer glória para Ele, isso quer dizer que não vale de nada. Agora, se você está pedindo algo a Deus que vai trazer glória a Ele, Ele é infinitamente mais, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Amém? Então, que essa palavra possa penetrar no seu coração e que você possa reconhecer a grandeza e a soberania de Deus sobre todas as coisas, porque é infinito, infinitamente mais, não tem limitação. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua palavra. Pai, obrigado, Pai, porque a tua graça nos alcançou. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Se no passado havia sido um povo, apenas um povo escolhido, que era o povo judeu, e o Senhor, através de Cristo Jesus, foi infinitamente além, a ponto de fazer com que esse evangelho e essa graça chegasse até a minha vida, até a vida dos meus irmãos que estão assistindo, e que esse amor nos alcançou, esse amor que nos alcança, ele nos garante vida eterna. Nós somos gratos a Ti e glorificamos a Ti, glorificamos na igreja e glorificamos em Cristo Jesus. Então toda honra, toda glória e todo louvor a Ti. Nós reconhecemos a grandeza do Senhor e nós somos parte desse povo que o Senhor escolheu para poder ser alcançado por essa graça e por esse amor. E que o Senhor, ó Pai, possa contemplar as orações dos seus filhos, ó Pai. E se for do teu agrado, conforme a tua soberania, que o Senhor possa atender infinitamente mais, para que a glória de tudo seja dada somente a Ti. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de mensagem de esperança. Obrigado por estar compartilhando um pouco mais essa palavra com a minha vida, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima semana com mais um irmão trazendo uma mensagem de esperança para a sua vida. Tchau, tchau.